Gente, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Leitão, professor da endócrino. Hoje vou falar sobre hipertireoidismo, hipertireoidismo ou hipertireoidismo é a mesma coisa. Esse é um tema muito importante, muito especial para mim, porque é uma área que eu atuo com mais frequência, né? Assim, inclusive foi a área minha de pesquisa. E o que eu falo um pouquinho dessa aula aqui é começando fazendo um contraponto para vocês. A maior parte de vocês vão buscar em curso de preparação para residência, médio curso, esses cursos todos que eu não tenho nada contra, assim. Acho, inclusive, que muitos entregam conteúdos até melhores do que de graduação. Mas essa aula especificamente, eu duvido que tenha alguém do curso de médio curso que saiba mais do que a gente. Não estou falando nem em relação a mim, não. Porque essa é uma área em que quem está fora do hospital público não consegue ver a quantidade de pacientes que a gente vê. Então, assim, isso já é uma coisa boa para vocês separarem, assim. Tem muito conteúdo de internet, de cursos preparatórios que são bons, que apresentam as coisas de forma bem didática e boa, só que o que vai diferenciar, não estou falando nem em relação ao nosso curso, mas assim, em relação à conduta depois de vocês como médicos, é muito mais do que ter ou não conhecimento, é ter experiência. Então tem coisas que, assim, quando eu vejo, e aí eu estou fazendo essa introdução dessa aula porque isso me incomoda um pouco, eu vejo um monte de gente oferecendo coisa no Instagram, não sei o que, falando de Graves. E assim, eu não tenho nada contra ninguém falar sobre nenhum tema. Mas quando eu vejo alguém com uma cara novinha, tipo vocês, falando de Graves, me dá vontade de rir, porque assim, esse cara deve ter visto o que eu vejo em uma semana, tipo, na vida dele toda, entendeu? Então assim, não é uma doença tão comum. Então assim, quem pratica fora de hospital público vai ver um paciente com Graves a cada 3, 4 meses, então ele vai ver 3, 4 doentes no ano, e quem for no meu ambulatório vai ver 10 num dia, entendeu? Então, assim, só que eu vejo 10 num dia há 20 anos. Então, assim, quando alguém vai falar, então, assim, a quantidade de experiência que ele tem naquilo, por melhor que a aula dele seja, então, assim, então isso aí aí vai uma crítica a nós, professores das universidades públicas, né? Isso que as pessoas daqui tinham que se aproveitar, tipo assim, dessa experiência diferencial do que para gerar um conteúdo bom para os alunos. Eu estou falando tudo isso porque eu tenho, né, conhecidos e pacientes que são médicos, que estudaram em faculdade pública e tudo. E aí uma vez eu perguntei para um especificamente, que é meu paciente há muito tempo, falei, e aí, me fala aí do curso. Aí ele falou, a aula do médio curso é muito melhor do que a da faculdade. Aí eu falei, é triste, mas assim, é o que ele falou, assim, ele falou da UF. Estou falando especificamente de um paciente meu que eu acompanho. Então, assim, essa coisa do que a gente tem, a gente não pode perder isso. Eu estava conversando com outras pessoas, assim, o hospital está caindo aos pedaços, né? Assim, não tem nada funciona, eu não consigo operar, não consigo iodo, não consigo fazer nada, mas a gente ainda vê uns casos que vocês não vão ver em outros lugares. Então, esse é o que a gente ainda tem de patrimônio interno, que é triste, né? Porque os doentes sofrem, né? Porque você não consegue ser resolutivo, resolver as coisas dos doentes. Mas aqui a gente ainda é referência e ainda consegue ver algumas coisas diferenciais. Tá? Então, vou entrar no tema especificamente, para de enrolação. Então, assim, o hipertireoidismo é uma doença que tem a prevalência baixa, como eu falei, na população, pode variar aí de menos de 1% a 2,7%, varia de acordo com ser em áreas de suficiência ou insuficiência de iodo. E a causa mais comum disparada é a doença de Graves, como eu já fiz na introdução, que é a causa autoimune do hipertireoidismo. Tá? É uma doença, como tudo da tireoide, mais comum em mulheres, mas os homens têm doença pior. A doença no homem, em geral, é mais severa. Tá? É uma doença predominantemente de jovem, então, ou seja, é difícil você ver um Graves no idoso, então, em geral, é uma doença de pacientes mais jovens, tá? Entre segunda e quarta década, e é menos comum na raça negra. Tá? Só para vocês lembrarem lá da fisiologia, isso aqui só para dos precursores da formação do hormônio tireoidiano e como que são o processo, né? Então, assim, a gente vai precisar de captação de iodo, né? Para a célula folicular, que vai ser levada até a matriz colóide, onde você vai formar os hormônios que você vai incorporar esse iodo à tireoglobulina, para
formar lá MIT, DIT, até formar os hormônios tiroidianos. Vocês lembram disso, né? Tá? E depois isso vai voltar para a célula folicular e você vai ter a proteólise disso para jogar na circulação T3 e T4. Tá? Só para vocês refrescarem na memória. Aqui eu boto para a gente, porque isso aqui vai ser importante em relação ao tratamento, em relação a algumas questões não só do hiper quanto do hipotiroidismo, entrando um pouco mais a fundo na formação do hormônio, para mostrar basicamente que você tem um transportador, que é o NIS lá em cima, né, que vocês estão vendo, que é o transportador que vai levar o iodo para dentro dessa célula folicular. A gente tem um processo, dependendo da pendrina, que é o que talvez falem na aula de hipotiroidismo para vocês, mas seguindo lá para a matriz colóide, a gente tem lá o anti-TPO, que a gente escuta, vocês vão escutar isso muito falar do anti-TPO. A tiroperoxidase é uma enzima fundamental na formação do hormônio e posteriormente nessa incorporação lá do MIT e DIT na tiroglobulina. Então vocês veem que a tiroperoxidase participa desse processo da formação de hormônio. Então, ou seja, vocês já tiveram aula de hipotiroidismo? Não? Hipo, não. Então, quando vocês tiverem um anticorpo contra a tiroperoxidase, teoricamente você vai estar comprometendo a formação do hormônio, daí o anti-TPO ser um marcador normalmente de hipotiroidismo. A gente vai ver que é um pouco mais complexo do que isso, mas para vocês terem ideia de como está a formação, e depois esse MIT e DIT vão voltar ali para a célula folicular e depois ser liberados na circulação, tá? Indo para um outro panorama distinto, se a gente for imaginar o que esse aqui é para mostrar um conceito do que é a diferença do hipertiroidismo da tireotoxicose. O que é a diferença de um para outro? Tireotoxicose é quando você tem um excesso do hormônio tiroidiano na circulação. Ou seja, se a pessoa tomar muito hormônio, ela vai ficar com tireotoxicose. Mas ela não tem hipertiroidismo porque a glândula dela não está funcionando muito. Então esse é um exemplo clássico em que você tem tireotoxicose sem hiperfunção. Quais outras situações que você pode ter tireotoxicose sem hipertiroidismo? Vocês imaginam alguma? Então eu circulei ali porque, ou seja, situações que você tem um aumento do hormônio, você tem tireotoxicose. Quais outras situações que vocês imaginam que você possa ter tireotoxicose sem hipertiroidismo? Oi? O uso é medicamentoso. Alguém falou isso. Ou seja, se você tiver, como é que é o seu nome? Alberto, então, isso aí. Se você tiver uma inflamação na tireoide e você tem uma glândula que armazena hormônio, né, você vai jogar o hormônio que está armazenado, né, na glândula para a circulação. Isso vai gerar uma tireotoxicose que, em geral, é transitória. Então, ou seja, a tiroidite pode gerar uma tireotoxicose transitória sem hiperfunção, ou seja, sem a glândula estar funcionando muito. Pegando o gancho... Hugo? Como é que é o nome dele? Hugo? Flávio. Então, Flávio, o que você falou de droga, tipo, o uso da levotiroxina seria uma causa, mas você pode usar uma droga, um outro remédio que induz uma tiroidite. Então, assim, às vezes a pessoa está com uma tireotoxicose, está usando um remédio. Vocês imaginam um remédio que possa dar tireotoxicose ou hipertiroidismo? Oi? Muito bem, a mildarona. Eu vou falar especificamente a mildarona. É um remédio que é frequente para a gente investigar. E você imagina por quê? Como é que é o nome dele? Foi você que falou de novo? Pô, Alberto, vou só dar você agora. Pensei que tinha sido ele do lado. Por que a mildarona pode dar hipertiroidismo? Não, me enrola. Estimular a produção e inibir. Muito bem. Um dos principais mecanismos que a amildarona tem uma quantidade muito grande de iodo. E o iodo é o substrato para a formação do hormônio. Então, assim, você pode... Esse é um dos mecanismos da tireotoxicose induzida pela amildarona. Existe um outro que eu vou depois mostrar para vocês. Então, isso aqui basicamente para mostrar que tireotoxicose é o aumento do hormônio na circulação. Mas tudo que nesse processo, desde a estimulação lá da hipófise do hipotálamo, gere o estímulo dessa via, pode gerar hipertiroidismo e tireotoxicose. Ou seja, se eu tiver um tumor na hipófise que produz TSH, que é um tirotropinoma, eu vou estimular essa via. Se eu tiver um anticorpo que se ligue no receptor de TSH, eu vou estimular, né, a função tiroidiana. Tá?
E se eu tiver uma agressão da glândula, como o Alberto lembrou lá da tiroidite, eu posso jogar esse hormônio na circulação, tá? Ou se eu tiver... Como é que é o seu nome? Milena. Tá, como a Milena lembrou, se você aumentar o aporte de iodo, você pode induzir uma tirotoxicose no paciente também, tá? Então, aqui a classificação, a gente divide dessa forma, tipo, as causas comuns de tirotoxicose associada ao hipertiroidismo e tirotoxicose não associada ao hipertiroidismo. Então, vocês veem lá que as principais estão lá, tiroidite, né, formas de tiroidite e hormônio exógeno, tá? E aqui as causas menos comuns. As causas menos comuns eu vou pontuar para vocês quais são as importantes, né? Vocês não vão precisar saber isso tudo, né? Mas eu vou pontuar cada uma delas aqui, as que são mais relevantes para vocês. Dentre as menos comuns, quais que eu vou pontuar? A primeira é a hiperemese gravídica. O que é isso? Isso é uma tirotoxicose transitória do período gestacional. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, vou falar um pouquinho de tirotropinômidas induzidas por drogas. Tá? Acabou entrando primeiro da mildarona. Tá? Então, da mildarona, existem dois tipos de tirotoxicose induzida pela mildarona. Uma, que era o que você estava tentando falar, que é o iodo. Tem dois efeitos que a gente sempre pergunta para os alunos. Efeito de Jod-Basedow e Wolff-Chaikoff. Vocês lembram o que é isso, não? Então, o efeito de Jod-Basedow é quando a pessoa tem um aporte maior de iodo, especialmente quando ela está numa área insuficiente de iodo. Ou seja, você tinha uma fisiologia da glândula para manter o paciente eutiroidiano e, de repente, ele tem um excesso de substrato. Isso é efeito de Jod-Basedow. O efeito de Wolff-Chaikoff é quando você dá um iodo numa quantidade muito grande, isso acaba gerando um bloqueio da entrada de mais hormônio. O efeito de Wolff-Chaikoff a gente usa para tratar crise tireotóxica e para preparar o doente para uma cirurgia. Você dá 2 semaninhas de iodo numa quantidade muito grande, então aquele iodo em excesso acaba tendo um efeito de bloqueio de entrada de mais substrato na glândula e bloqueando mais formação de hormônio. Tá? Então são 2 efeitos distintos. Jod-Basedow é o iodo entrando como substrato e Wolff-Chaikoff é o muito iodo bloqueando a formação de hormônio. Pode repetir o primeiro, né? Tá. Jod-Basedow, por exemplo, se você tiver o exemplo da área insuficiente de iodo fica mais fácil de entender. Então vamos supor, se você está numa área com mais insuficiência de iodo, como que sua tireoide vai lidar com isso? Para você se manter eutiroidiano, como que ela vai movimentar o percentual que ela joga de T4 e T3? Quem que tem mais ou menos iodo? Quem tem mais iodo é o T4. Então assim, ela vai mudar a proporção de T4 para T3, vai jogar um pouco mais de T3 e menos de T4 para economizar o iodo. Porque ela tem pouco substrato de iodo. Se ela chega numa área que tem muito iodo, é como se eu oferecesse muito substrato. Exatamente. E aí, para aquela adaptação fisiológica que aquela glândula criou, temporariamente, isso não é ad eterno. Temporariamente, ela vai começar a produzir, é como se ela não precisasse de tanto iodo, ela tem substrato demais, ela vai começar a jogar um pouco mais de hormônio na circulação. Então, o Jod-Basedow é o substrato gerando mais produto, tá? E o Wolff-Chaikoff é o excesso de iodo bloqueando a entrada do hormônio posteriormente, tá? Então, na tireotoxicose piramidorana, a gente tem 2 tipos. A tipo 1, que está relacionada a mais efeito de Wolff-Chaikoff, e a tipo 2, que está relacionada a uma tiroidite. Esse ninguém sabe explicar o mecanismo, é mais uma das drogas que gera tiroidite. Então, são basicamente esses 2 mecanismos. É muito difícil de tratar esses casos, porque em geral são pacientes idosos com arritmia e porque como a mildarona, muitas das vezes eles não podem parar de usar e o iodo que tem na mildarona atrapalha um dos tratamentos principais que a gente usa para tratar o hipertiroidismo, que é qual? Isso. Eu estou pulando lá na frente, mas só para provocar vocês. Então, hiper. Qual outro tratamento sem ser da droga antiroidiana que você pode dar para destruir a tireoide, sem ser cirurgia? Iodo radioativo. Se o doente usa alguma coisa com iodo, o que vai acontecer com a captação da glândula? Isso, vai bloquear. Então a glândula não consegue captar o iodo.
bem que por competição mesmo. Por isso que quando a pessoa fez uma tomografia que tomou contraste iodado, ela vai fazer cintilografia e não capta nada, ela está lotada de iodo, né? Então, no doente que fez a mildarona, você perde uma das opções de tratamento, que é o iodo radioativo, que o iodo que tem na mildarona impede a captação, e aí você não consegue fazer. Aí você fica, droga antiroidiana ou cirurgia. Cirurgia às vezes é difícil, porque é um doente, às vezes, muito grave, cardiopata, e a resposta à droga antiroidiana, nesse caso, é ruim. Mas isso aí é uma coisa mais complexa para vocês, tá? A tireotoxicose transitória da gestação, que eu gosto de botar porque é bonita de explicar. Existe uma homologia do receptor. Então, assim, a gonadotrofina o mecanismo para entender isso é bonito. Eu falei, acho que na outra aula, sobre a questão da formação do eixo da tireoide. Falei não, né? Não, a gente falou da formação, eu estou confundindo. Falei de gônada, falei outra coisa. Esquece, deleta. Então, assim, qual é o exame que você pede para saber se a mulher está grávida? Beta-HCG. Então, está lá em cima. Então, o criador bolou esse negócio, que é bem inteligente, que é o seguinte: enquanto a criança não tem o eixo, a tireoide dela formada, esse beta-HCG vai estimular, vai atuar no receptor lá de TSH e vai estimular a tireoide da mãe a produzir hormônio, porque ele precisa de hormônio tireoidiano. Então, à medida que o beta-HCG cai, que é a partir lá do segundo trimestre, a tireoide da criança já está formada, então ela não precisa mais. Então, o que acontece? No primeiro trimestre, pelo beta-HCG mais alto, você tende a estimular. Então, a gestante, especialmente no primeiro trimestre, tem bócio, porque o HCG estimula ela. Por quê? Porque ela, na fisiologia normal, ela precisa produzir um pouco mais de hormônio para dar para o neném, já que o neném ainda não tem o eixo dele completamente formado. Então, qual o raciocínio que advém disso aqui? Se você tem uma paciente com hipotiroidismo que toma hormônio, quando ela é engravida, o que você fala para ela? Muito bem. Então, a gente fala isso para a doente. Fala assim, se você engravidar uma pessoa que está programando, eu falo assim, você não precisa nem vir aqui. Tipo assim, deu o beta-HCG positivo, a gente fala para aumentar de 25% a 50% da dose, por conta disso. Porque no primeiro trimestre ela precisa de um pouco mais de hormônio, né? Se a tireoide dela não funciona, você aumenta o remédio. Mas aqui é outra coisa. Isso pode gerar uma tireotoxicose transitória da gestação. Geralmente é o primeiro trimestre, como eu falei. Normalmente essas pacientes não têm sinal de doença de Graves. Ela vem num contexto de um hipersubclínico, ou seja, um T4 normal e um TSH suprimido. Essa é uma consulta boa, assim. É a consulta boa no sentido assim, a paciente vem com muita preocupação e você não faz nada para ela e ela sai feliz da vida. Fala assim, não, qual é o tratamento? Nada, só você não fazer nada que isso vai normalizar e você não precisa tomar droga antiroidiana, é só passar o primeiro trimestre que esse teu hormônio vai ficar normal. Então ela vem muito preocupada porque tem uma criança ali, né? E o tratamento em geral é isso, é não fazer nada, tá? Em geral, existe uma associação dessas mulheres com hiperemese gravídica. Então, assim, um percentual maior das mulheres que têm hiperemese no primeiro trimestre tem tireotoxicose. E aí, alguns acham que é porque tem relação com HCG. Então, assim, a hiperemese pode ter uma associação com quem tem um HCG muito elevado, tá? Das causas mais comuns que eu vou entrar aqui é doença de Graves, vou falar de cada uma delas, tá? Doença de Graves, bócio multinodular, o adenoma tóxico, a esteroidite e o uso excessivo aí de levotiroxina, tá? A doença de Graves é o principal. Por que eu boto esse slide aqui? Para vocês terem um conceito e reforçar para vocês que qualquer doença autoimune, você precisa de genética e precisa de fator ambiental. Então, isso tudo é o que a gente já tem mais ou menos de alterações que têm associação com a doença de Graves, tanto genéticas e fatores ambientais, que vão desde deficiência de selênio, deficiência de vitamina D, estresse. Na doença de Graves é muito prevalente a questão de ter um evento estressante como deflagrador da doença autoimune, mas basicamente para mostrar que você precisa de associação. E aí esse segundo aqui slide é para mostrar para apresentar para vocês um outro conceito, que é o seguinte, o que é o evento principal e deflagrador de alguma doença autoimune, né? Então, assim, em muitas delas a gente não sabe.
Só que atualmente existe um conceito que a tiroidite de Hashimoto e a doença de Graves são espectros da mesma doença, em que o Hashimoto é o espectro do hipo e o Graves é o espectro do hiper. Por que se discute muito isso? Para vocês terem uma ideia, em torno de 70% dos pacientes com Graves têm os anticorpos iguais à da tiroidite Hashimoto. E muitas das alterações da patologia da glândula tiroidiana, você tem infiltrados linfocitários que se assemelham à doença de Graves. E aí, por que eu boto esse slide aqui? Então, o que eu marquei lá em cima tem a ver com o slide anterior, você precisa de suscetibilidade genética e fator ambiental, mas em todo o processo em que você vai ter não só a lesão celular, mas no Graves entra uma outra questão, porque é você assumir que uma parte do receptor de TSH se torne antigênico, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas dependendo de como vai se mover essa resposta imunitária, em que ela for predominantemente TH1 com imunidade celular ou predominantemente TH2 com imunidade humoral, isso vai desviar mais para uma tendência ele desenvolver a doença de Graves ou mais para ser tiroidite Hashimoto. Então, apesar de ser um slide antigo, 2009, esse conceito permanece real, de que essas duas doenças parecem que são espectros distintos de uma mesma doença autoimune, tá? E aí, se a gente for entrar mais na questão da molecular e da imunologia, né? Esse aqui é um modelo teórico da doença de Graves, né? Tipo, em que ali no canto você tem células apresentadoras de antígeno, né? Célula dendrítica, mas o porquê que você começa a apresentar o TSH como antigênico, que é a grande questão deflagradora da doença que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, assim, qual é a patogênese, né, da doença de Graves? Você tem uma produção de imunoglobulina pelos linfócitos B, tá? E essas imunoglobulinas se ligam ao receptor de TSH. Isso vai gerar hiperfunção da glândula, tá? E aí entra um pouquinho nessa questão de como que você pode deflagrar isso. Eu gosto desse slide pelo seguinte. Virtualmente todos os pacientes que têm doença de Graves têm esses três tipos de anticorpo contra o receptor que estão aqui embaixo do slide. O anticorpo que estimula, um anticorpo que bloqueia e um anticorpo neutro. Por que isso? Obviamente que a gente, na prática, a gente dosa o TRAB, que é o Thyroid Receptor Antibody, que é o anticorpo contra o receptor. Só que quando você dosa isso, você não está dosando especificamente, você não está identificando qual que é estimulador, qual que é bloqueador, qual que é neutro. Tá? Isso só em nível de pesquisa. Hoje em dia a gente já tem você consegue dosar já o estimulador, que chama TSI. Né? Mas por que isso é importante? Porque você pode ter pacientes que tenham manifestações da doença de Graves e isso não obrigatoriamente se correlaciona com a gravidade do hipertiroidismo. Por quê? Eu posso ter um TRAB aumentado, mas eu tenho, eventualmente, não um predomínio tão grande do estimulador, eu tenho um anticorpo neutro. A gente vê isso com uma certa frequência em pacientes que têm oftalmopatia e não têm apresentação da tireotoxicose. Ele tem oftalmopatia de Graves, tem um anticorpo, o TRAB positivo, mas a tireotoxicose dele é banal, né? E eventualmente oftalmopatia grave. Isso não é raro de acontecer. Só para vocês terem uma ideia, aquelas regrinhas percentuais, a relação da doença de Graves na apresentação inicial com a oftalmopatia é 40, 40 e 20. 40% o hipertiroidismo vem junto com a oftalmopatia, 40% do hipertiroidismo vem antes da oftalmopatia e 20% a oftalmopatia vem antes. Ou seja, o percentual menor é quando o cara aparece com o olho alterado sem nada. Tá? Então guarda isso, 40, 40 e 20. Tá? E aí por que eu gosto desse slide? Porque ali está a conformação aparentemente tridimensional do receptor de TSH. A hipótese é que a mudança da conformação desse receptor expõe a áreas antigênicas. Então, assim, como que isso acontece e por que esse é o pontapé inicial, a gente não sabe. Então, assim, porque uma vez me perguntaram, mas professor, por que você tem um anticorpo se o receptor já está ali bonitinho, né, exposto? Mas o que eles acham é que você tem mudanças conformacionais nesse receptor e, eventualmente, até fragmentos desse receptor que caem na circulação que isso possa induzir resposta antigênica, tá?
Um outro aspecto importante para vocês saberem é que o fibroblasto retroorbitário expressa receptor de TSH. Por isso, o paciente que tem esse mesmo anticorpo que estimula a tireoide apresenta oftalmopatia, né? Então aqui está uma representação de um fibroblasto retroorbitário, em que lá os anticorpos lá em cima, os anticorpos que estimulam o receptor de TSH vão agir ali no fibroblasto retroorbitário e vai estimular a diferenciação dele, ou em miofibroblasto ou em adipócito, que é o que vai gerar a manifestação da oftalmopatia de Graves, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês para frente. Então, só para vocês saberem que esse conceito, assim, a oftalmopatia de Graves está relacionada especificamente ao hipertiroidismo pela doença de Graves, porque é autoimune, ou seja, nenhuma outra doença autoimune com tirotoxicose gera oftalmopatia, tá? Então, assim, quando você tem oftalmopatia e hipertiroidismo, é a doença autoimune. Fala. Quando você quis falar sobre esses 3 anticorpos, o ponto principal é que não necessariamente a concentração dos anticorpos tem a ver com a manifestação da doença, é isso? Isso. E aí, justamente porque esses anticorpos podem induzir uma mudança conformacional e isso altera a interação entre eles. Não, a mudança conformacional que eu falei, eu usei essa questão da mudança conformacional para a resposta imunitária. Para você expor o teu anticorpo normal, a mudança de conformação é uma das explicações para que você tenha apresentado uma área do receptor para o teu sistema imune identificar aquilo como não self. Isso é uma coisa. Os 3 tipos de anticorpo, estimulador, bloqueador e neutro, tem a ver com você não ter uma correlação direta com o nível do anticorpo e a gravidade do hipertiroidismo. Por isso que, eventualmente, você tem oftalmopatia, né? Porque esse anticorpo que na glândula do tireoide, às vezes, não estimula uma hiperfunção, ele age no fibroblasto retroorbitário, que você tem outros mecanismos mecanismos que desencadeiam essa resposta intracelular, porque você tem participação de outros receptores no fibroblasto retroorbitário e gerar oftalmopatia de Graves, mas não ter hiperfunção. Entendeu? Beleza. Aqui uma outra representação do fibroblasto retroorbitário para mostrar os 2 aspectos principais da oftalmopatia. O conceito que a gente tem hoje é que você tem o TRAB, né, que esse receptor vai agir lá no receptor do fibroblasto retroorbitário e vai induzir esse fibroblasto retroorbitário a produzir ácido hialurônico, que é hidrofílico, vai puxar água, por isso que o músculo fica engurgitado, e vai estimular a produção de adipócitos no tecido retroorbitário. Como você tem um globo ocular dentro de uma caixa com osso, né, tudo que aumenta o conteúdo retroorbitário, o que vai acontecer com o olho? Vai para fora. E aí ele fica com a proptose ou exoftalmia, que é o olho projetado para frente, tá? Que é isso aqui. Então, o que é isso aqui é interessante? São 2 aspectos da oftalmopatia de Graves. O da esquerda, você vê que o músculo retroorbitário dele está mais espessado, né? Então, assim, ele tem mais doença inflamatória, o olho está mais vermelho. O da direita, você vê que ela não tem muito sinal inflamatório, mas você vê que a área escura no entorno da musculatura está aumentada. Ela tem predomínio de adipogênese, ela não tem tanta inflamação. E o da esquerda, ela tem mais infiltração do entorno do músculo e por isso que ela tem mais sinal inflamatório. Então, são aspectos da oftalmopatia de Graves. Em geral, você tem tudo misturado. Você tem aumento da adipogênese e tem aumento, né, desse espessamento. A questão da adipogênese é interessante pelo seguinte: doenças ou medicamentos que aumentem a deposição de gordura podem induzir proptose. Então, por exemplo, vocês imaginam alguma doença que aumente a gordura ou deposite gordura? Insulina, mas relacionado a endócrino. Muito bem, parabéns. Como é que é seu nome mesmo? Tainá. Muito bem. O hipercortisol, o Cushing pode dar proptose, porque deposita gordura no tecido retroorbitário. Tem um remédio chamado pioglitazona, que aumenta gordura, deposita no tecido adiposo, deposita no olho. O olho vai para fora, entendeu? Obviamente que é pouquinho, tá? Aqui é o do Graves sempre ganha dos outros. A gente brinca, eu falo com os residentes que assim, quando você tiver alguém com o olho exoftalmia ou proptose,
quando você tiver proptose bilateral, a primeira causa é hipertiroidismo. Né? Quando você tiver proptose unilateral, a gente fala a primeira causa é hipertiroidismo também. A gente fala isso brincando porque a disparada, o que a gente brinca é o seguinte, quando é bilateral, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta causa são hipertiroidismo, ou seja, até a possibilidade de um outro diagnóstico é muito baixa. Quando é unilateral, continua a primeira causa sendo hipertiroidismo, só que o segundo lugar já chega um pouquinho mais perto. Você tem que pensar em tumor, aneurisma, você tem outras coisas, mas qualquer pessoa que tenha proptose, independente de ser uni ou bilateral, a primeira hipótese é que seja a doença de Graves, tá? A questão do hipertiroidismo ou da tireotoxicose, o hormônio tiroidiano influencia tudo, né? Então, assim, todo o funcionamento do seu organismo, do fio de cabelo à unha do seu pé, vai estar sob influência do hormônio tiroidiano. Então, assim, você imagina que com excesso de hormônio, você vai estar com todo o seu metabolismo acelerado, ao inverso do hipotiroidismo, que a pessoa está com o freio de mão puxado, né? Então, no hiper é tudo mais acelerado. Então, se a tua secreção de algumas glândulas X, ela vai ser 2X com hipertiroidismo. Se o teu ritmo intestinal é uma vez por dia, quando você tiver com hipertiroidismo, você vai ter hiperdefecação, você vai mais vezes ao banheiro, né? Se você sua um pouquinho normalmente quando tiver calor, quando você tiver com hipertiroidismo, você vai suar muito, entendeu? Você vai ficar mais agitado, vai ter menos sono. Então, tudo relacionado a hipermetabolismo pode ter explicação. O grande barato e a parte legal da clínica e do lidar com o doente, que cada doente vai ter manifestação distinta do outro, né? Então, assim, nem todo mundo, a gente brinca, nem todo mundo lê o livro. Então, um paciente tem mais palpitação, outro paciente tem mais hiperdefecação ou diarreia, outro paciente tem mais insônia, né? Então, o legal da clínica é você pescar essas coisas de cada doente, especialmente quando as manifestações não são tão exuberantes, tá? E aí, a gente entra nas manifestações clínicas, tudo de hipermetabolismo ou hiperatividade adrenérgica. No entanto, no Graves, além das manifestações da tireotoxicose, a gente tem aumento do volume da tireoide, você tem bócio, porque você tem lá o anticorpo estimulando a tireoide a funcionar muito, você tem a oftalmopatia e você tem uma outra manifestação que é o mixedema pré-tibial, né? Que eu vou mostrar depois foto para vocês, que é uma outra manifestação da doença de Graves. Então aqui a gente divide aqui sinais e sintomas, tudo relacionado a hipermetabolismo, nervosismo, sudorese, intolerância ao calor, palpitação, perda de peso. A questão do peso é uma coisa que frequentemente os doentes falam, não, o meu problema da tireoide é o que engorda ou o que emagrece, né? Tipo, e aí os pacientes geralmente falam, mas eu queria ter o que emagrece, né? E aí eu falo, especialmente as mulheres, né? Tipo, eu queria que fosse a que emagrece. Aí eu falo para as pacientes, eu falo o seguinte, não fala isso porque você não sabe o que é emagrecer com doença. Então, assim, eu tenho aquilo que eu falei no início, né, de ter experiência de ver muitos pacientes. Eu já tive paciente que a gente recebeu que perdeu 30 quilos, que achavam que era uma recidiva de um câncer, e era só hipertiroidismo. Então, você perder 30 quilos pelo hipertiroidismo, você não está perdendo o tecido adiposo, você perde massa magra também, perde músculo, perde osso, tem fraqueza muscular, então uma perda de peso com doença é muito ruim, né? E eu falo isso para as doentes, elas ficam bravas comigo, mas depois elas admitem, bem que o senhor falou, doutor. Fala só, se prepara que a senhora vai ganhar tudo que a senhora perdeu. Aí ela fala, pelo amor de Deus, eu não posso engordar tudo de novo. Eu falei, vai engordar. Tipo, o parâmetro que o doente está melhorando é ele ganhar peso. Ele volta ao peso que ele tinha antes de quando ele abriu o quadro do diagnóstico. Isso é certo. Então, eles... Obviamente que quem tinha um excesso de peso por obesidade, né, por muito tecido adiposo, você pode melhorar a dieta, melhorar a tua composição corporal, fazer as coisas, mas em geral eles voltam para o peso anterior, tá? Então aqui está a prevalência dos sintomas, vocês veem que assim, fadiga 70%, perda de peso 60%, intolerância ao calor, tremor, palpitação, diaforese, aumento do apetite, nervosismo, ansiedade, estão tudo de hipermetabolismo, tá? Aqui uma ectoscopia típica de um paciente com doença de Graves. Se vocês forem olhar, dá para ver que ela tem um bóciozinho, especialmente ali à direita. Vê se tem, tá vendo? Esse lado aqui é um pouquinho maior do que o outro. Você vê que o econ dela está empurrado um pouquinho para frente, tá? Chama atenção aqui, ó, a pele mais, né, como se fosse
tivesse mais sudoreica, né, mais pegajosa, e chama atenção a questão do olho. O que ela tem aqui no olho? Dá para dizer que ela tem proptose? O que vocês acham? Por esse exame, por essa ectoscopia. Dá ou não? Muito bem. Como é que é seu nome? Alan? Então, isso é uma boa dica. O que o Alan falou, normalmente a gente não consegue ver a esclera acima da íris, ou seja, você não consegue ver a parte branca acima da íris. Normalmente a pálpebra cobre, né, a esclera acima da íris. Quando você expõe a esclera acima da íris, isso é um sinal semiótico que a gente chama de assincronismo córneo-palpebral. Isso sugere muito que seja uma proptose. No entanto, você pode ter isso em situações que ele não tem proptose. Qual é? Uma situação que é comum quem dá plantão na emergência no carnaval. Chega uma pessoa lá, falei, oi? Muito bem. Uso de droga, né? Tipo cocaína, drogas estimulantes do sistema nervoso. Ou seja, a hiperatividade adrenérgica pode trazer retração palpebral. Então, você pode ter retração palpebral sem proptose. Então, assim, a princípio, quando você olha isso aí, a probabilidade de ser uma... né, porque ela tem outras coisas, isso é um paciente claramente com doença de Graves. Mas nem todo mundo que você olha, você pode assumir. Você pode ser uso de droga, tá? Então, a retração palpebral também pode simular a proptose. E ela, você vê que ela tem um pouquinho de edema palpebral, a pele aí bem típica aí do hipertiroidismo, tá? Aqui são outros sinais do Graves. Alguns pacientes podem ter baqueteamento digital. Aquele da esquerda ali chama unha de Plummer. Eu vou botar outra foto da unha de Plummer, que é a unha que descola da base. Vou botar uma outra foto mais bonitinha. O de baixo aqui, uma oftalmopatia grave, com quemose, com muita... Você vê que a pálpebra está edemaciada e hiperemiada, e você tem a esclera toda vermelha com edema. Então, isso chama quemose, tá? E ali, aquela fotinha do meio, é o mixedema pré-tibial, que é uma infiltração da região pré-tibial, que a gente chama de edema tipo casca de laranja. É um edema que não tem cacifo e é por uma deposição de mucopolissacarídeo. Aí alguém podia falar assim, pô, mas deposição de mucopolissacarídeo não é de hipotiroidismo? É. E por que cargas d'água acontece isso na região pré-tibial? Não sei, ninguém sabe. O que se acha é que o TRAB age nessa região como se fosse o equivalente a um hipotiroidismo e estimula naquela região pelo TRAB atuando ali no acúmulo de mucopolissacarídeo, que efetivamente é o que acontece no hipotiroidismo. Eu vou dar aula para vocês de emergências endócrinas. Várias manifestações do coma mixedematoso são relacionadas ao acúmulo de mucopolissacarídeo. E no Graves isso é um paradoxo, né? Porque você tem acúmulo de mucopolissacarídeo numa região específica, né? Que é a região pré-tibial, tá? Quemose é o da esclera, que ele é o vermelho e essa coisa edemaciada na frente da esclera, tá? Eu vou depois mostrar mais fotos disso aqui. A segunda causa mais comum é o bócio multinodular tóxico, tá? É uma doença tipicamente de pessoas mais idosas, acima de 60 anos. Normalmente tem autoimunidade negativa e frequentemente é uma evolução de um bócio que era multinodular que não era tóxico. Ou seja, era uma evolução de um bócio multinodular atóxico, ou seja, um bócio com vários nódulos, que a função da tireoide era normal, tá? Pode ter relação com áreas de insuficiência de iodo, também é mais comum no sexo feminino. O grande problema para a gente é que a idade e algumas comorbidades limitam o tratamento cirúrgico, ou seja, ele se apresenta às vezes numa idade mais avançada e com uma glândula muito grande em que a condição cirúrgica às vezes não é tão boa. Então esse é um problema às vezes para o tratamento do bócio multinodular atóxico. Perdão, do bócio multinodular tóxico, tá? O adenoma tóxico é considerado... Isso tem uma certa controvérsia na literatura da nomenclatura, né? Que alguns livros falam como doença de Plummer, apesar de que o Plummer descreveu não só o nódulo único, mas tem vários livros que colocam doença de Plummer como nódulo único tóxico. Ninguém vai cobrar o nome, tá? Mas se vocês ouvirem falar, normalmente eles se referem com esse nome para o adenoma tóxico, que é o nódulo único que produz muito hormônio, tá?
geralmente entre 30 e 60 anos, mais comum em áreas também com insuficiência de iodo. Ele tem alguma característica, ele pode produzir um pouquinho mais de T3, também tem autoimunidade negativa, e hoje a gente já sabe a causa genética, né? Hoje já tem identificado que existe uma mutação somática no gene do receptor do TSH. Faz com que uma área dentro do tecido tiroidiano produza muito hormônio independente da regulação, né, do TSH que vem da hipófise. Tá? E o tamanho do nódulo tem relação com o grau de tireotoxicose e constitui bom guia para o tratamento. Isso aqui é uma dica. Para vocês agora está muito cedo, mas assim, eu falo para meus residentes que às vezes as pessoas tentam correlacionar uma tireotoxicose com nódulos pequenos. Isso não existe. O adenoma tóxico, para dar sintoma de hipertiroidismo, em geral ele tem que ser grande. E, em geral, acima de 3 centímetros. Ou seja, alguém que tem uma tireotoxicose e um nódulo pequenininho, esquece que não é desse adenoma. Então, assim, o adenoma único para gerar hipertiroidismo, ele tem que ser grande. Tá? Então, aqui embaixo está uma foto aí de um adenoma tóxico. Aqui eu botei uma outra foto da unha de Plummer, apesar do Plummer ter descrito, sem saber na época que era doença de Graves, a gente assume esse epônimo que ele deu para a unha de Plummer para a doença de Graves. Tá? E aí eu botei a foto dele mais em homenagem, porque ele foi um cara que ele revolucionou a questão da documentação médica. Ele era um professor que tinha uma visão assim de organizar os prontuários. Então, assim, várias coisas que a gente tem de organizar de evolução médica, de prontuário médico, foi ele que criou na universidade de, se não me engano, foi Harvard. Acho que foi Harvard. Tenho quase certeza que foi. Mas aí está a fotinha do Plummer e a homenagem à contribuição dele. Isso aqui é uma cintilografia de uma paciente daqui do fundão, com adenoma tóxico. E aí eu botei ali de propósito a captação do iodo em 24 horas. Isso é uma foto típica, ou seja, você tem uma área predominante que capta o iodo e o resto da glândula praticamente não capta nada. Então, no cômputo geral, a captação é baixa. Só para vocês terem uma ideia, a captação em 24 horas normal é de 15 a 40, mais ou menos. Então, vê uma captação até baixa porque só aquele nódulo está captando. Tá? Então, isso é uma imagem típica de um adenoma único, produtor de hormônio. Tá? Vamos para a estiroidite, tá? Tem várias tiroidites, vocês vão ouvir falar disso também na aula de hipotiroidismo, tá? A gente tem basicamente 3 tipos de tiroidite. A aguda, subaguda e a crônica, tá? A aguda é por infecção bacteriana, é mais raro, mas as subagudas que têm mais relação com a tireotoxicose transitória. A gente tem basicamente 2 tipos, que é a silenciosa ou pós-parto, a gente pode juntar as duas, e a dequervem, que é a granulomatose, que é a que tem dor. Então, a silenciosa normalmente é indolor, e a outra, granulomatose, que é a que geralmente tem dor e está associada frequentemente a quadros virais. Em geral, acontece depois de infecções virais. E por que eu marquei a crônica aqui? A crônica, que tipicamente a causa mais comum é a tireoide de Hashimoto, na fase inicial ela pode gerar uma tireotoxicose transitória, o que a gente chama de rastoxicose. Você pode eventualmente pegar no início da abertura do quadro, quando ela começou a ter um anticorpo, que agrediu ali o tecido tiroidiano, jogou hormônio na circulação, você pegou naquela fase do início. Então você pegou no início de uma crônica a fase inicial da tiroidite, que pode estar em tireotoxicose, que não é por hiperfunção. Então, assim, as tiroidites geram tireotoxicose sem hiperfunção da glândula. Agrediu a glândula, pode ser aguda, subaguda ou crônica, tá? Você fez a cara de dúvida, ok? Pensa aí, depois se você não entendeu, pode falar, tá? Então aqui, só para vocês terem uma ideia do tempo, tá? Em geral, essa tireotoxicose, pela agressão do tecido tiroidiano, dura no máximo 4 semanas e depois você vai ter um período de readaptação. Você suprime o eixo, né, vai aumentar o TSH para voltar a estimular a sua glândula voltar a funcionar. Então esse período aí pode durar aí algumas semanas até ele ficar eutiroidiano. Normalmente, as tiroidites subagudas voltam a ter função tiroidiana normal, tá? Em torno de 70% a 75% dos pacientes ficam eutiroidianos depois. Alguns pacientes acabam ficando hipotiroideus, especialmente nas que têm associação com a autoimunidade. Então, a linfocítica, que tem, às vezes, a autoimunidade, pode ter um percentual um pouquinho maior, mas mesmo as granulomatosas, você tem um percentual, às vezes, pequeno, que ele fica com hipotiroidismo, tá?
O uso de levotiroxina, como eu falei no início, é outra causa de tirotoxicose. O grande problema que a gente tem aqui são nos próprios pacientes com hipotiroidismo, que eles têm essa coisa de que se ele tomar mais hormônio, ele vai emagrecer. Isso não é exclusividade das mulheres, não. Né? Homem e mulher falam, não, estou precisando emagrecer, deve ser que o meu hormônio está pouco. Ele mesmo vai aumentando. Então ele tomava 100, ele compra o de 112. Ele compra o de 125, achando que é isso que vai fazer ele emagrecer. Então você acaba tendo manifestações. Qual é o problema disso? Você tem basicamente duas consequências maléficas do uso inadvertido, que são risco de arritmia, então o TSH quando está abaixo de 0,1 você implica em risco de fibrilação atrial, e perda de massa óssea. São as duas principais consequências desse uso inadvertido, ou por automedicação, ou porque você está usando, né, numa dose equivocada, ou eventualmente existe algumas situações, especialmente de câncer, que você precisa manter o TSH mais baixo mesmo para evitar recidivo. Tá? Uma coisa que a gente tinha muito na época, que tinha fórmula de emagrecimento, hoje em dia acabou, tá todo mundo nas canetinhas, né? Tipo, eu sou da época que o pessoal usava anfetamina para emagrecer. Aí o pessoal botava tudo nas fórmulas. Diurético, hormônio tiroidiano, não sei o quê. Hoje em dia a moda é Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, né? Então a gente está na outra fase cara, né? Na época das anfetaminas, pelo menos era mais barato. Hoje em dia o negócio foi para outro patamar de valor, né? Que é tudo acima de 1.000, né? Tipo, vocês sabem, tem ideia dos preços, né? Então, assim, o Mounjaro já lançou, né? Já tem paciente usando. A dose inicial, que é de 5 miligramas, é R$ 1.800 por mês, tá? O Wegovy, na dose máxima, que é 2,4, está em torno aí de R$ 2.500, R$ 2.600 por mês. Então, assim, está em níveis proibitivos. Como é que a gente faz diagnóstico do hipertiroidismo, da tirotoxicose? Basicamente dosando o hormônio. Então, assim, como tudo na medicina, você tem que ter manifestação clínica e na endócrino você precisa ter comprovação bioquímica. Então, você precisa corroborar esse teu diagnóstico com hormônios alterados. Então, o que a gente pede? O básico é você dosar o TSH e o T4, que você vai ter ideia da causa, se é primário, se é secundário. Não há necessidade de você dosar T3 em todo mundo. Existe uma situação específica que a gente dosa o T3, que é quando? Quando você tem um TSH persistentemente suprimido e T4 livre normal. Nessas situações, você está autorizado a dosar o T3, porque em alguns casos você pode ter tirotoxicose por T3. Ou seja, eu sempre conto essa historinha, aquela questão que eu falei do início das poucas coisas da gente ficar boas, da gente ficar velha é a experiência, de você já ter visto mais coisa, né? Mais casos. Uma das pacientes mais graves da minha tese de doutorado, eu fiz doutorado com hipertiroidismo. Era uma paciente que veio encaminhada do Hospital de Bom Sucesso e o pessoal estava questionando se o diagnóstico dela estava certo, porque o T4 dela sempre vinha normal. Nessa época eu não trabalhava aqui, eu trabalhava no IED. E aí quando eu recebi essa doente lá, a primeira coisa foi, essa mulher deve ter tirotoxicose por T3. Foi o T3 mais alto que eu já vi na vida. E o T4 dela era sempre normal. Essa paciente precisei fazer 3 doses de iodo para curar o hipertiroidismo dela. Hipertiroidismo muito grave, muito grave. Então, assim, essa é a situação que você pode usar o T3. Na suspeita de Graves, o anticorpo que corrobora é o TRAB. O que eu falo, assim, aqui vocês têm que aprender o certo, não o que o hospital te dá condição de fazer. A gente não tem como dosar o TRAB. Em muitas situações você usa, sabendo daquela informação que eu falei para vocês no início, que quase 70% dos pacientes com Graves têm anticorpo do Hashimoto positivo. Se você suspeita do Graves e não tem como dosar o TRAB, você dosar os anticorpos do Hashimoto pode ser útil. Por quê? Você corrobora a etiologia autoimune, né? Voltando lá porque eu falei do espectro da mesma doença, né? Hashimoto e Graves. Então, se você não tiver acesso ao TRAB, você dosar às vezes um anti-TPO te ajuda. Bom, isso aqui é um hipertiroidismo com autoimunidade positiva, tá? A cintilografia, como mostrei algumas fotos já antes para vocês, pode te ajudar não só para avaliar se é uma captação difusa, que é no caso do Graves, ou se você tem um nódulo único ou uma glândula multinodular, tá? Então é outro exame que pode ser útil, e aí vale uma ideia aqui para vocês. Diferente do ultrassom, não peça um ultrassom para avaliar o hipertiroidismo. O ultrassom é o exame estrutural e não funcional. Ou seja, o ultrassom é para você ver se tem nódulo, não tem nódulo, se ele não tem um lobo da tireoide. Ou seja, você vai ver a estrutura da glândula, mas ele não avalia se a glândula está funcionando muito ou pouco. Serve para rastreamento? O quê?
ultrassom, isso é uma discussão, tipo, quem que precisa rastrear, fazer ultrassom assintomático? Isso. Então, por exemplo, existem grupos de risco para nódulo que você pode instituir e fazer ultrassom. Alguns históricos familiares, faixas etárias, algumas doenças em que você sabidamente tem um risco maior de nódulo e hipotireoidismo, você pode incluir, mas isso é discutível. Teoricamente, como a glândula tireoide é acessível ao exame físico, o que se recomenda é que você pedir ultrassom baseado em você ter alteração do exame. E aí eu volto a falar para vocês a questão de experiência do dia a dia. Eu tenho uma infinidade de pacientes que chegaram para mim por nódulos que eventualmente eram câncer que eu não conseguia palpar. Então, assim, hoje eu não critico mais, às vezes, um ultrassom de alguém que pediu e eventualmente não conseguiu palpar, por conta de muito paciente que eu tenho, que eu descobri nódulo suspeito, que era um pouquinho mais mergulhante ou que era mais posterior, não dava para palpar e era um nódulo. Então, assim, eu evito de criticar quem pede, às vezes sem ter... Eu acho errado pedir sem nem ter palpado. Você tem que ter algum critério. Eu li que existe tanto para um lado quanto para o outro, não existe um consenso. Sim, não tem um consenso absoluto de você fazer rastreamento. Sim. O que a gente acaba recebendo, por exemplo, no consultório do endocrinologista, já que você entrou na questão do nódulo, que eu estava falando do ultrassom, a quantidade de pacientes que eu recebo por nódulo feito pelo ginecologista é muito grande. A ginecologista vai pedir a rotina da mulher menopausada, ultrassom de mama, pélvico, não sei o quê. Tipo, já está fazendo ultrassom aqui, para o cara puxar um ultrassom e fazer daqui, não custa. Né? Mas enfim, então essa é uma discussão maior em relação ao rastreio do nódulo. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, o ultrassom é um exame estrutural não funcional. O exame funcional é a cintilografia, ou seja, você tem uma glândula que o normal da captação é de 15 a 40, ela está aumentada e capta 80, ela provavelmente está hiperfuncionando, ou seja, a cintilografia tem uma correlação, especialmente com o iodo, com a função da glândula, tá? Fala. Só voltando ali nos dois slides, na tireotoxicose por T3, não, próximo. Isso, você deu o exemplo, na tireotoxicose por T3, é para efeito de George Basker? Não obrigatoriamente. Existem doenças que o Graves é disparado o que mais pode dar isso. Tipo, ele produz mais T3, a gente não sabe por quê, entendeu? Algumas tiroidites podem ter um pouco mais de T3, mas não obrigatoriamente é por causa do Joe de Basel. Joe de Basel, você vem teoricamente de uma fisiologia que está mais favorável você mudar a economia para produzir mais T3, mas isso está mais relacionado, disparado, a doença que mais dá tireotoxicose por T3 é o Graves. O amildarona pode dar também, entendeu? No caso dessa paciente, você tinha um exame físico? Sim, ela tinha um bócio muito grande, tinha um TSH persistentemente suprimido, taquicardia, tudo de perder o peso, ciência cardíaca, ela tinha uma hipertensão pulmonar gravíssima. Aí eu pedi o T3 dela veio muito alto. A captação de 24 horas é de 15 a 45. Então vamos para o tratamento. Então, assim, tratamento teoricamente, se a gente for olhar a causa, por exemplo, como eu falei lá do tirotropinoma, se eu tiver um tumor produtor de TSH, eu vou operar o tumor. Se eu tiver um anticorpo contra o receptor de TSH, o ideal é que eu tivesse uma imunoterapia que bloqueasse esse né, do que eu tirar a tireoide toda, né? Se tem alguma coisa afetando, inflamando o tecido tiroidiano, fazendo liberar hormônio acumulado na tireoide, você tratar a tiroidite, né? E o que eu boto aqui da desiodase é porque muitas das vezes as manifestações do hipertiroidismo, o nível sérico, isso é uma coisa complexo de falar, porque assim, hoje em dia as pessoas estão se aproveitando disso para chancelar, às vezes, alguma má prática, né? Mas, assim, a conversão periférica pode ter uma participação em algumas manifestações clínicas. E aqui eu botei só para lembrar que o receptor e a atuação do hormônio tiroidiano é dentro da célula, então não obrigatoriamente o nível sérico pode estar refletindo o que efetivamente está dentro da célula. Só para a gente lembrar um pouco disso da fisiologia, tá? Mas entrando especificamente no tratamento do hipertiroidismo, o primeiro pilar do tratamento é a droga antiroidiana, tá? A gente tem duas drogas antiroidianas, o propil, tiuracil e o metimazol, tá? Eu vou falar um pouquinho do mecanismo de ação dos dois.
Em geral, e aí eu vou falar aqui especificamente do tratamento da doença de Graves, tá? Não estou falando das outras. Então, um parênteses aqui. Estou falando de tratamento do excesso de hormônio pela hiperfunção da glândula. A gente sabe que as drogas antireoidianas têm um efeito imunomodulador e, por conta disso, a recomendação do uso dessas drogas é por pelo menos de 12 a 18 meses, para que esse doente você dê chance dele entrar em remissão. Ou seja, você dá um remédio para equilibrar a produção de hormônio e, ao longo desse tempo, a tendência é que essa autoimunidade vá, esse excesso dos autoanticorpos vão se arrefecendo e ele entre em remissão. Por que a gente sempre dá preferência a esse tipo de tratamento? Porque os outros são 3 pilares do tratamento do hipertiroidismo, que eu vou falar todos eles. A droga antiroidiana, a tiroidectomia e o iodo radioativo. Os outros 2, basicamente eu troco de doença. Ou seja, tanto a tiroidectomia quanto o iodo radioativo, eu destruo a tireoide. Então, assim, eu troco de um excesso de hormônio para falta. Então, a droga antiroidiana tem a particularidade e a vantagem de eu dar chance para o doente ficar em eutiroidismo, com a glândula dele preservada. A maior parte dos doentes prefere isso. Tipo assim, você vai tomar um remédio, só que seu tratamento vai ter que ser de 1 a 2 anos. Mas depois você tem chance de ficar em remissão. Eu falo, eu prefiro isso do que tirar minha tireoide toda e ter que tomar hormônio pro resto da vida. Algumas vezes é preferível o tratamento definitivo. Por quê? Dependendo da gravidade do hipertiroidismo e de alguns fatores que eu vou falar depois para vocês, é melhor você ir de cara para um tratamento definitivo. Mas a particularidade da droga antiroidiana é essa. Você dá a chance dele entrar em remissão e ficar eutiroidiano depois. Tá? Eu vou falar alguma coisa, um pouquinho de cada uma dessas coisas aqui. Então, aqui são a estrutura molecular do propil e do metimazol. E esse slide aqui é para mostrar o seguinte. Eles têm o efeito imunomodulador dentro da glândula tiroidiana. No entanto, o propil, mas não o metimazol, tem um efeito na conversão periférica de T4 para T3. Daí, o propil é a droga de escolha na crise tireotóxica, que é o status extremo de descompensação do hipertiroidismo. Por quê? Quando você compara o propil com o tapazol, a compensação do hipertiroidismo é mais rápida com o propil, especialmente em casos mais graves, porque além dele ser uma droga antitiroidiana, ele bloquear a formação do hormônio dentro da tireoide, o propil tem essa ação periférica. Então, em função disso, ele é preferível para casos graves. Por que ele atualmente... o uso dele está restrito, por conta do risco de hepatotoxicidade. Em função disso, ele permanece como uma droga de uso, que a gente é permitido usar, só que o uso dele está restrito a 2 indicações. Crise tireotóxica e primeiro trimestre da gestação. Em relação à teratogenicidade, o metimazol tem mais risco, o risco do metimazol para malformações congênitas é maior que o propil. Então, quando uma mulher engravida em hipertiroidismo, ou que seja por doença de Graves ou outra causa, e esteja usando antiroidiano, é recomendável que no primeiro trimestre ela troque para propil. Ou, se ela estiver programando, você troca para propil antes, para ela já engravidar usando propil. Tá? Então, isso já é comprovado que na gestação... Então, isso é importante para vocês guardarem. Indicação do propil é primeiro trimestre da gestação e crise tireotóxica. Fora isso, é tapazol. Tá? E a razão da crise tireotóxica é por conta disso aí que eu mostrei. Fala. Se o problema é imunológico, não deveria começar tratando da imunologia? Vou chegar lá. Você ainda não deixou molhar o bico, né? Não, estou brincando. Eu vou falar da questão imunológica, que a melhor parte da aula é do final. Que é para esperar o pessoal ir embora, para ficar só aquele restinho de 15, quando eu vou falar que são as questões todas da prova. Tá bom. Então, esse aqui é o mecanismo de ação das drogas antiroidianas. Lembra que eu falei lá da tireoperoxidase? Então, que uma vez os alunos perguntam... O bom de dar aula é isso, que os alunos perguntam um monte de coisa que a gente não sabe, a gente é obrigado a estudar. Então, uma vez me perguntam, mas professor, como é que é o mecanismo? Eu falo, sei lá qual é o mecanismo molecular da droga antiroidiana, eu tive que estudar essa porcaria. Então, na realidade, as drogas antiroidianas desviam a tireoperoxidase do mecanismo que ela vai fazer para formar o hormônio tiroidiano. Então, a atuação da droga antiroidiana é sobre a tireoperoxidase. Então, tá vendo? Ali não é. Ela
desvia realmente a ação e desvirtua a ação da tiroperoxidase para a formação do hormônio, tá? Duas coisas que eu botei aqui para a gente falar em relação à droga antiroidiana. Tempo de uso, já falei, de 12 a 18 meses, tá? E existem alguns fatores associados à remissão especialmente da hipertireoidite pela doença de Graves. O que é isso aqui? Existem alguns fatores que tornam a chance desse paciente remitir maior ou menor. Então, assim, ali à esquerda, onde tem as setinhas, por exemplo, um TRAB no diagnóstico acima de 12, só para vocês terem ideia, o normal é até 1,75. A chance de remissão dele em 2 anos, a chance de recidiva, perdão, em 2 anos é de 60% e de 4 anos 84%. Ou seja, isso eu estou falando só de um fator relacionado à doença de Graves. Ou seja, eu pego um cara no início que tem um TRAB muito alto, eu já sei que a chance dele de recidivar é alta. Então você junta isso com outras coisas. Vamos supor, o cara é cardiopata, tem um hipertireoidismo muito grave, né? Tem um TRAB já alto no diagnóstico, você pensa assim, pô, eu vou gastar 2 anos tratando esse cara e eu não vou conseguir remitir. Isso aí. Faca na caveira, né? Faca no pescoço dele, não na caveira, né? Tiroidectomia, né? Você vai para um tratamento definitivo mais precoce, né? Então, a gente tem basicamente, e esse slide aqui é interessante por conta do TRAB. O TRAB a gente usa muito isso para isso. Tipo, a gente usa em 2 pontos no acompanhamento. No diagnóstico, 3 na realidade. No diagnóstico, com 1 ano de tratamento e na época de você suspender. Tudo aqui da coluninha da esquerda. Então, se ele no diagnóstico estiver acima de 12, se com 1 ano de tratamento ele está ainda acima de 7,5 e se no momento ele está acima de 3,85, olha a chance de recidiva, mais que 90%. Ou seja, é derrota. Você vai tirar o antiroidiano e ele vai recidivar. Aí entra uma outra questão, que eu nem sei se eu botei um slide sobre isso, mas eu vou falar para vocês. Existem alguns grupos que recomendam você manter o tratamento com droga antiroidiana para frente. Por quê? Se a opção do tratamento definitivo é tirar a tireoide e ele consegue controlar com uma dose pequena de antiroidiano, o próprio doente fala isso. Doutor, qual o problema de eu ficar tomando Tapazol ao invés de você tirar minha tireoide? Eu falei, é um bom argumento. Então, existem trabalhos já mostrando que você pode, nos doentes que compensam com dose baixa de antiroidiano e não consegue retirar a droga antiroidiana, que existe essa opção para você manter o tratamento a longo prazo. Tem um iraniano que tem a maior casuística disso, ele já acompanha esses pacientes há mais de 10 anos, tem vários, a maior parte dos pacientes ficam muito bem, não tem nenhum efeito colateral com uma dose pequenininha. Às vezes ele fica lá com 5 mg de Tapazol, você tira, ele recidiva. Então, ele prefere ficar com 5 mg de Tapazol do que tirar a tireoide e tomar hormônio tireoidiano. Ou tirar a tireoide e ainda ganhar o hipoparatireoidismo, que se arrancar a tireoide, vai que o cirurgião tira as paratireoides juntos, tá? Então, esse aqui é um dado importante para vocês saberem, porque a gente usa isso na prática, né? Fatores relacionados à remissão e recidiva. E aqui é um quadro mais geral, além do TRAB. Todos esses são fatores que implicam em alto risco de recorrência. Então, assim, paciente que já usou droga antiroidiana, tem muito tempo de doença, muito jovem, as crianças para conseguir remissão é terrível, a gente não consegue que a criança entre em remissão. Tabagismo, alguns marcadores genéticos, paciente que tem T3 alto, ele remite menos, né? Dose alta de antiroidiano no final do tratamento, nível do TRAB, bócio volumoso, então você usa isso para decidir com o doente como que você vai conduzir, tá? Quais são os efeitos colaterais das drogas antiroidianas? Tem os menores, isso aqui é importante para vocês, os menores e os maiores. Os menores que são relativamente comuns, urticária, rasco cutâneo, artralgia e febre, né? Alguns menores que são menos comuns, como artrite, algumas alterações de gosto e paladar, e os maiores são os que são graves e implicam em suspensão da droga antiroidiana. Por isso que eles são chamados de maiores. O que a gente mais tem medo é a granulocitose, que felizmente está num percentual pequeno, de 0,2% a 0,5%, e outros muito raros, né? Anemia plástica, trombocitopenia, hepatite, colestase, nefrite, todos esses, vasculite, todos esses você indica, está contraindicado que ele continue com a droga antiroidiana, tá? Mas a granulocitose é o pior deles. Como é que a gente orienta o paciente para ele saber se ele tem risco de granulocitose?
a manifestação da granulocitose, em geral, é por infecção. Então, a gente fala para o doente que está usando droga antiroidiana, se ele tiver febre, para ele procurar a gente, para a gente colher um hemograma. Porque ele vai ter infecção, às vezes, de via aérea superior, que é onde você tem mais colonização de bactéria. Então, a granulocitose pode se manifestar como... Obviamente que ele pode ter febre por outra coisa sem ter a granulocitose. Mas no doente que você prescreve antiroidiano, você avisa ele, ó, se tiver febre, você me fala que a gente tem que colher um hemograma para ver se você não está com leucócito baixo, tá? Você pode tratar os sintomas adrenérgicos, dependendo do tremor e tal, mas obviamente que isso aí é só temporário à medida que você controla o hipertiroidismo. Aqui vale um comentário, especialmente para vocês que são alunos aqui da UFRJ, né? Que acham que não existe vida pensante fora da UFRJ. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas falam, mas passou um beta-bloqueador velho e vai passar um mais moderno e tal. Aqui eu quero o mais velho possível. Por quê? Os beta-bloqueadores não seletivos, que é o que eu quero a ação dele. Os beta-bloqueadores mais modernos são os cardioseletivos. Aqui eu estou tratando não só a taquicardia, mas eu quero melhorar os sintomas adrenérgicos, tremor de mão. Então, assim, é propanolol mesmo. É o beta-bloqueador mais velhinho e não seletivo, tá? Como eu tinha falado, o outro pilar do tratamento é o iodo radioativo, né? Um tratamento usado desde a década de 40, tá? Existia uma diferença muito grande que os americanos preferiam usar o iodo porque era mais prático e você resolvia. No entanto, hoje a gente está tendo uma mudança relativamente grande, especialmente porque o iodo radioativo pode piorar a oftalmopatia de Graves. Vocês imaginam por que ele pode piorar a oftalmopatia de Graves? Oi? E aí? Quando você dá o iodo radioativo e agride a célula tiroidiana, o que vai acontecer com o anticorpo? Quando você agredir a célula folicular tiroidiana, você vai jogar um monte de fragmento de receptor de TSH, ou seja, você vai aumentar a resposta antigênica. Se você aumenta a resposta antigênica, ou seja, o substrato para aumentar o TRAB é o receptor. Quando eu agrido a célula tiroidiana, eu vou jogar um monte de fragmento de receptor. O TRAB vai aumentar. O que vai acontecer com o olho? Piora. Então, isso era um conhecimento que a gente não tinha há muitos anos atrás e hoje a gente já tem a quantidade de paciente que piorou a oftalmopatia depois do iodo é enorme. E aí vale esse último ponto aqui do slide, que vocês têm que ter atenção aos tabagistas e aos oftalmopatia em atividade. Se o paciente tem oftalmopatia, a gente geralmente contraindica o iodo. E uma coisa que agrava muito a oftalmopatia é o tabagismo. Então, se o paciente fuma, parei de fumar. Isso é outra coisa que a gente sempre fala que tem que ter cuidado. Porque o paciente que tem uma carga tabágica muito grande, ele fala para você que parou de fumar, que ele fuma só um cigarrinho à noite. Fala, não, parei de fumar. Eu tenho uma paciente, já há um tempo, né, quando eu trabalhava no IED, e ela saiu no meio da consulta, falou, eu preciso ir no banheiro. Quando ela saiu da consulta, a irmã foi lá, bateu na porta, porque ela estava com oftalmopatia, ela falou, doutor, o senhor sabe, né? Eu falei, não, o quê? Que ela não parou de fumar, que eu estou escutando ela falando que parou de fumar. Eu falei, não, mas ela já me falou, não, é porque ela fumava muito. Então agora ela fuma só um cigarrinho à noite na hora de dormir para relaxar. Então na cabeça dela, ela te fala que parou de fumar. Só que ela não parou de fumar. Para o olho é péssimo, ela piora a oftalmopatia. Então cuidado, se for tabagista, nem pensar de dar iodo, tá? O outro pilar do tratamento é a cirurgia. O grande problema da cirurgia, obviamente, que é o cirurgião, né? Tipo assim, vocês sabem as leis da medicina de Loeb? Nunca ouviram falar das leis da medicina de Loeb? São 4 leis. Parece piada, mas não é não, assim, vocês devem usar isso. Tipo assim, se você estiver fazendo alguma coisa que esteja dando certo, continue a fazer. Se você estiver fazendo uma coisa que dê errado, pare de fazer. Se você não tiver certeza do qual a conduta, não faça nada. E a quarta, que é a mais importante, nunca deixe o cirurgião botar a mão no seu doente. Então isso tem vários manuais de clínica médica, né? Que é a piadinha da briga do clínico com o cirurgião. Mas eu boto só para implicar, mas hoje, cada vez mais, no paciente que precisa de tratamento definitivo, a cirurgia é excelente. Por quê? A cirurgia, teoricamente, tira a fonte antigênica. Ou seja, o local que é cheio de antígeno para a doença de Graves, que é a tireoide, você tirou. Então, o que acontece com a oftalmopatia quando você faz a tireoidectomia?
melhora. Então, assim, num paciente que tem oftalmopatia em atividade, é uma ótima opção de tratamento, porque você vai resolver o hipertiroidismo e vai diminuir o nível do TRAB e vai melhorar a oftalmopatia, tá? No entanto, assim, quando dá tudo certo, todo mundo é lindo, maravilhoso. Você é ótimo médico, o cirurgião é lindo, mas quando dá errado, então assim, tudo vocês têm que indicar bem indicado, porque você pode ter lesão de laringeu, lesão traqueal e pode ter hipoparatiroidismo, tá? Então eu já tive paciente com Graves que ficou traqueostomizado. Então assim, você imagina, um doente com a doença benigna e que sai com uma traqueostomia, não é nada muito agradável, tá? E lesão do laringeu, né? A gente teve um paciente aqui que estava de alta. Aí os residentes falaram, não, mas tá de alta. Aí você vai ver cornagem. Aí eu falei, não, antes de ir embora, vai lá no otorrino fazer a laringoscopia. Aí voltou do otorrino com o pessoal do otorrino querendo traqueostomizar. Eu falei, olha só, nem tanto, nem tanto. Vocês queriam dar alta para doente, agora vocês vão levar o paciente para traqueostomizar? Não dá, né? Então, assim, pode ser... Existe um problema do nervo chamado apraxia do laringeu, que pode acontecer no pós-operatório e o doente recuperar. Mas ele pode ter lesado o laringeu, tá? E esse slide aqui é para mostrar o que eu falei da questão do iodo. Então, olha só, a do meio é o paciente que faz iodo, olha a curva do TRAB. Depois que ele toma o iodo, como é que o TRAB sobe? Então, por isso que eles pioram a oftalmopatia. Então, aqui, ó, o tratamento com metimazol e o paciente com cirurgia, como é que a cirurgia faz o TRAB cair. Então, por isso que quando você tem poucas possibilidades de remissão, especialmente oftalmopatia associada, a cirurgia é uma ótima opção, tá? Apesar do cirurgião. Isso aqui está na aula que está lá na AVA, no AVA, né, que o Léo botou. Então, assim, aqui são os três pilares, o de cima são a indicação, o do meio são as vantagens e o de baixo são as desvantagens, tá? Basicamente a gente falou tudo aqui, de droga antiroidiana, iodo e cirurgia, tá? Para a gente acabar no tempo, falta pouco. Por que eu gosto dessa parte do final? Apesar de ser uma doença não tão comum, isso eu alerto muito meus residentes. O hipertiroidismo mata. Então, assim, é uma doença que aparentemente é benigna, mas se você não tratar direito, o doente morre. E por que ele morre? Ele morre de cardiopatia, ele morre de arritmia. Então, assim, é uma doença que é muito boa de tratar, o doente fica muito grato, porque o doente fica mal e melhora muito, mas se você não tratar direito, é uma doença que sabidamente aumenta a mortalidade. Então, esse trabalho aqui, que é muito bacana, é um trabalho do Reino Unido. Os países europeus têm os registros, né? Tipo, tem vários países que ele pega o registro, é tudo informatizado, né? Tipo, os prontuários, né? Algumas universidades têm acesso aos arquivos do governo para você saber o CID da população por área, eles fazem trabalhos com isso. Então, esse é um trabalho do Reino Unido, que ele avaliou o tratamento primário de pacientes que eles acompanharam com doença de Graves no Reino Unido. Então, assim, não está a legenda, mas eu vou explicar para vocês. O primeiro, o que eles fizeram? Eles pegaram, não foi de intervenção, eles pegaram o registro prontuário e eles fizeram na ordem de 1 para 4. Quer dizer, eles pegaram pacientes que acompanharam com doença de Graves e parearam com a população normal 1 para 4. Por isso tem ali, ó, lá no de cima, paciente 4.000, e você vai ver que está 4 vezes. Os controles, eles pegaram dados da população normal sem hipertiroidismo, tá? E o primeiro da direita, no A, é a curva de mortalidade. O vermelhinho são os pacientes, né? E o azulzinho são a população normal. Então, você vê que tem um P significativo de aumento de mortalidade pelos pacientes com Graves. E quando você olha a curva de eventos cardiovasculares maiores, infarto, insuficiência cardíaca, né? Você vê que a curva é bem maior, você vê que eles têm doença cardíaca. Aí, aqui embaixo, o que a gente vai ver agora? São os pacientes que fizeram droga antiroidiana. São 3.587 contra os controles. Você vê que a mortalidade é um pouquinho maior e eventos cardiovasculares também um pouco maior. Aí a gente vai chegar na parte mais interessante, que é isso aqui. O que eles fizeram nesse trabalho? Eles separaram os pacientes que fizeram iodo e que 1 ano depois do diagnóstico eles estavam com hipertiroidismo controlado, no primeiro ano do diagnóstico. E compararam com pacientes que fizeram iodo, mas que no primeiro ano eles não estavam controlados do hipertiroidismo, ou seja,
diagnosticou, no primeiro ano eu resolvi o hipertireoidismo dele. E o outro diagnosticou, mesmo tendo feito iodo, no primeiro ano ele não estava resolvido. E são esses dois. Olha a diferença. O de cima são os que controlaram no primeiro ano. Olha o vermelhinho como a mortalidade dele está até um pouco mais baixa que a população normal, apesar de, no da direita, ele ter tido mais evento cardiovascular, mas a mortalidade dele não foi maior. Agora, olha o de baixo, que não controlou no primeiro ano. Ele morre mais e tem mais evento cardiovascular. Obviamente que isso aqui não é um estudo de intervenção, mas ele dá uma pista para a gente, que é o que a gente vê na prática. O doente que não controla no início é o doente que tem muito mais evento. Ou seja, corrobora o que eu falei, hipertireoidismo mata. Ou seja, é uma doença benigna, mas precisa ser tratada com cuidado, especialmente e muitas das vezes agressivamente, né? Esse aqui é só para mostrar a questão do... Eu já estou de saco cheio de Covid, mas eu insisto em botar, que a gente tem visto muito paciente, especialmente pós-vacina de RNA, é a doença de Graves. Então, assim, acho que eu já falei na outra aula para vocês, mas as vacinas de RNA claramente aumentam as chances de doença autoimune. E para a doença de Graves não é diferente, tá? Então, isso aqui são alguns relatos de casos, mas na prática a gente vê vários doentes que não só fazem tiroidite, mas fazem doença de Graves pós-vacina de RNA, tá? A de RNA, todas as vacinas podem dar doença autoimune, mas a de RNA particularmente é um pouco mais problemática. Não vou entrar especificamente na vacina de RNA, que eu já estou meio cansado de ficar falando mal dessa vacina, mas, enfim, vou entrar na parte boa da aula, que é o que a gente está acabando, eu acho que mais uns 5 minutos a gente acaba, que é o que eu falei lá no início, tipo assim, e o que você perguntou, tipo, se a gente tratar, ao invés de eu tirar a tireoide, se eu tratar o distúrbio imunológico, não é muito melhor? Né? E é para isso que a gente está caminhando e a gente não está longe disso, tá? Então essa é a parte mais legal da aula. Então, isso aqui são terapias imunológicas que a gente já tem desenvolvidas para tratar a doença de Graves e oftalmopatia. Então, aqui eu botei, esse KI70 é um anticorpo bloqueador do receptor de TSH. Ele bloqueia exatamente o mecanismo que causa o hipertireoidismo. É sensacional. Tipo, eu vou mostrar o trabalhinho do KI70 depois para vocês. Esse ATX-GD59 é um apítopo, né, que ele atua sobre o MHC de classe 2 para restaurar a tolerância imunológica. Isso diminui os níveis de TRAb. Então, a gente está começando a atuar no coração da doença, né? Ou seja, a imunoterapia a gente está dando essa chance da gente conseguir atuar no coração da doença. O rituximab, que já é um remédio já de curso de muito tempo, usado para linfoma, que é um anti-CD20, também pode melhorar, mas para o Graves não é tão bom não, tá? Aqui, especialmente o KI70 e esse ATX-GD59 são bem interessantes os mecanismos. Aqui são especificamente para oftalmopatia, o que a gente já tem de terapia imunológica. Tem lá rituximab, tem o batoclimab. Batoclimab é um remédio que já é usado para miastenia. O que o batoclimab faz? Ele atua sobre uma imunoglobulina, que é o FcRn, que é de recém-nascido, a fração cristalizada lá da imunoglobulina. Que ele bloqueia, ele atua sobre o processo de reciclagem da imunoglobulina. Então ele consegue reduzir em torno de 40% das imunoglobulinas e indiretamente reduz as imunoglobulinas que estão sendo produzidas para gerar o anticorpo antirreceptor. Isso consegue diminuir o estímulo da glândula e gerar melhora do hipertireoidismo. Então é um remédio que já tem comercial, está sendo usado para doença de Graves. O teprotumumab é um anticorpo anti-IGF-1, que é um receptor que tem no fibroblasto, que faz o que a gente chama de crosstalk com o receptor de TSH. Já tem no mercado, já está aprovado como tratamento para oftalmopatia de Graves. Custa só R$1,5 milhão, tá? Baratinho, né? E esse é o problema dessas imunoterapias, está tudo vindo... bota o Ozempic e o Mounjaro no pé, no chinelo, né? Faz a gente achar que o Mounjaro é até barato, né? Mas é um tratamento que para oftalmopatia de Graves pode ser... a gente tem utilizado especialmente em alguns casos mais graves. E a gente tem outras opções, né? De micofenolato, tocilizumab, que é anti-interleucina 6, e o sirolimus também, que atua na vida do mTOR, tá? Mas só para mostrar que a gente já está começando a chegar mais próximo do coração da doença, né? Isso é muito bom, tanto do Graves como da oftalmopatia.
Isso aqui é só que eu botei umas... foi o congresso agora de 2024 da American Thyroid Association, e eles falaram muito no congresso sobre o KI70 e o Batoclimab, tá? Aqui eu só botei aqui, só para vocês terem ideia dos dados do KI70, que esse, ó, o trabalho é de 2021. Olha, essa curva da esquerda são eles analisando as doses. E essa figura da direita, olha como isso é interessante. Em 10 dias depois de você aplicar o que é intramuscular a medicação, esse anticorpo, em 10 dias você consegue controlar o hipertiroidismo. Você imagina uma situação, por exemplo, um paciente que fez uma granulocitose pela droga antiroidiana e está em crise tireotóxica. Eu tenho doente que já morreu disso. Você injeta um remédio, em 10 dias o hormônio dele está normal. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, assim, em 10 dias você normaliza o hormônio. Então, assim, aí a questão é a gente saber qual vai ser a dose, qual vai ser o custo disso e você selecionar os doentes para que isso seja útil. Mas, assim, a gente está chegando perto do que eu lá atrás, né, que eu já estou mais velho, que a gente sempre fala, cara, mas tirar a tireoide, a gente não está agindo no problema principal. E esse aqui é o Batoclimab, né, que ele atua nessa redução da imunoglobulina, interferindo nessa regeneração dessas imunoglobulinas, tá? Isso aqui não precisa para vocês não, que mostra os resultados do Batoclimab. E aí, só para a gente ver como a gente já está avançando no tratamento, como o Batoclimab é um remédio que já está já é comercializado, já tem laboratório desenvolvendo um Batoclimab mais moderno com menos efeito colateral, né? Que é esse IMVT1402, né? que já está com a patente para 2043. Então, assim, vai ser um avanço ainda do Batoclimab. Então, assim... Esse eu não sei o preço. Não, mas é caro. Dá um Google aí que você vai... Não, já está comercializado. Essas imunoterapias são todas muito caras. Mas, assim, desses tratamentos, o Teprotumumab é o campeão. Tá? Nos Estados Unidos, $200 mil. Aqui está R$1.500.000, o custo do tratamento. Fala. Esse ATX, ele também não poderia atuar na oftalmologia? Sim, sim. Todos esses que, teoricamente, você pode usar para o Graves, se você age na parte imunológica, você tem o potencial. O problema, a gente está no momento que, assim, essas drogas novas, eles estão conseguindo alguns protocolos para serem testados em oftalmopatia, e aí o cara mostra para a oftalmopatia, depois ele mostra o resultado para o Graves, e vice-versa. É usado para o Graves, depois ele mostra o resultado na oftalmopatia. As duas coisas estão muito interligadas. Tá? Eu acho que esse é o último. É isso. Obrigado, gente. Valeu.